Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? De volta aí, né, para mais um vídeo pós-jogo desta 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, última rodada do Campeonato Brasileiro, né? E aí nos deparamos com uma grande vitória do nosso Fluminense, né? Se consagrando na quinta colocação, vaga de grupo direto na Libertadores. Não vamos precisar passar por aquela pré-Libertadores, aqueles jogos eliminatórios, né? Claro, ia ser mais 2 jogos, talvez aí mais 2 jogos depois, é cansaço, é calendário, né, é desgaste físico dos jogadores e, é claro, evitamos isso após esse jogo de hoje, né? Esse jogo de hoje, que foi um jogo no Maraca, colocamos 52 mil torcedores no Maracanã, era um jogo, né? Última rodada, o jogo em casa, jogo para se consagrar a classificação para a vaga de grupos direto da Libertadores, né? Não dependíamos de ninguém, apenas do nosso próprio time, né? Apenas uma vitória simples nos colocaria na quinta posição, já que o Botafogo, mesmo vencendo, não chegaria a 64 pontos, o que chegamos, né? E a vitória também tiraria o Bahia, jogando o Bahia para a 7ª colocação, como foi, né, terminada essa rodada aí agora. E aí, meus amigos, finalizada, né, a 38ª rodada, a última rodada do Brasileiro, né, com os seguintes jogos. Ontem, o Flamengo empatou com o Mirassol no placar de 3-3. O Fluminense hoje venceu o Bahia pelo placar de 2-0 no Maracanã. O Ceará perdeu para o Palmeiras por 3-1. O Corinthians empatou com o Juventude em 1-1. O Santos ganhou do Cruzeiro por 3-0. Sport Recife perdeu de 4-0 para o Grêmio. O Vitória ganhou de 1-0 do São Paulo. O Botafogo ganhou de 4-2 do Fortaleza. E o Vasco perdeu de 5, meus amigos, 5-0 para o Atlético Mineiro, o nosso adversário, né, da semifinal da Copa do Brasil, na quinta e domingo. E o Internacional ganhou o Bragantino pelo placar de 3. Com isso, né, meus amigos, finalizando essa 38ª rodada, os únicos times que nos interessava, né, por essa quinta vaga, né, a fase de grupos direto da Libertadores, eram o nosso jogo contra nosso próprio adversário, que era o Bahia, né? Era um jogo confronto direto, e o jogo do Botafogo contra o Fortaleza no Engenhão. Mas, assim como eu falei, apenas uma vitória simples nos colocaria na quinta posição, com 64 pontos, né? Independente de Botafogo ganhar, perder ou empatar, estaríamos direto na fase de grupos da Libertadores. E assim foi concluído essa rodada. Vitória do Flusão pelo placar de 2-0. O Botafogo ganhou pelo placar de 4-2. E aí, meus amigos, ficou, né? Flamengo 79 pontos, Palmeiras 76, Cruzeiro 70, Mirassol 67 em quarto, Fluminense em quinto com 64, o Botafogo em sexto com 63 e o Bahia ficou em sétimo com 60 pontos. E aí, meus amigos, tem a parte de baixo da tabela com esses resultados aí, né? Desceram o Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport Recife, né? O Inter conseguiu se salvar com essa vitória, né, em cima do Bragantino, conseguiu se salvar.
e o Ceará, perdendo em casa para o Palmeiras, conseguiu a façanha de ser rebaixado. Então, meus amigos, vamos falar um pouco sobre o jogo. Falar um pouco sobre o jogo, mas sem antes lembrar você, se inscreva no canal, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo aí. Sei que você está feliz, está alegre, está contagiante por mais essa vitória do meu, do seu, do nosso Fluminense. Deixa o like e deixa a tua opinião. Deixa a tua opinião, já que, né, depois da entrada, da contratação do técnico Zubeldia, o Fluminense está a 7 partidas invicto, sem perder. E principalmente no Maracanã, que ele não perde para ninguém, está com 100% de aproveitamento no comando de Zubeldia. Desde o dia 6 de novembro, o Fluminense não perde para ninguém. E como eu falei a vocês, meus amigos, 7 partidas sem perder, né? Aqui está uma colinha, né? O Fluminense teve a última derrota no dia de finados, dia 2 de novembro, para o Ceará por 2-0. Foi uma partida muito ruim, por sinal. A partir daí, no dia 6 de novembro, vitória de 1-0 em cima do Mirassol. Empate em 0-0 com o Cruzeiro no Mineirão. Vitória do Flusão em cima do Flamengo por 2-1 no dia 19 de novembro. No dia 22, fomos ao Palestra e empatamos em 0-0 com o Palmeiras. No dia 27, metemos 6-0 no São Paulo, no Maracanã. No dia 2 de dezembro, fomos à Arena Grêmio, ganhamos por 2-1. E hoje, né, contra o Bahia, ganhamos pelo placar de 2-0. Então, são 7 partidas, né? Estamos sem perder. Algumas partidas aí no Maracanã, sob o comando de Zubeldia, o time não perde, 100% de aproveitamento. E, meus amigos, falar sobre o jogo. Um jogo em que no primeiro tempo, né, o Fluminense entrou com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, né? Ele deu aquela poupada no Hércules, entrou com Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta, Kevin Serna, Canóbio e Everaldo. Primeiro tempo, meus amigos, muito estudado, né? Ambas as equipes não queriam se arriscar, já que em meio a perder, né, os 3 pontos, melhor seria ficar com 1 ponto, né, aí dependeria muito do resultado do Botafogo. E na primeira etapa foi assim, meio que um jogo mais de estudos. Teve uma oportunidade pelo lado do Fluminense, teve 1 ou 2 pelo lado do Bahia também, né, uma finalização com o Everaldo, em que o goleiro do Bahia foi muito bem, o Ronaldo fez uma grande defesa. Teve, né, 2 grandes defesas do Fábio também, né, no chute do... não me recordo agora o jogador, em que o Fábio no primeiro tempo fez 2 grandes defesas, né? Teve outra bola em que o Martinelli se jogou na frente do atacante do Bahia, que poderia ter sido o gol do Bahia, o Martinelli conseguiu cortar. Poucas chances na primeira etapa, é claro que o Bahia teve as chances mais claras um pouco de fazer, assustou um pouco mais o Fábio. E o Fluminense estudando muito o jogo. O Bahia não saía para o jogo, só saía mais no contra-ataque, né? E terminou a primeira etapa em 0-0. Terminou a primeira etapa com o jogo muito estudado, o Fluminense com um domínio de bola, mas não assustava o goleiro Ronaldo.
E, é claro, tinha no seu centroavante a tua peça-chave para que o jogo não evoluísse do meio para frente. Ele não conseguia dominar, ele não conseguia escorar, ele não conseguia proteger, ele não conseguia fazer nada, ele só deu uma finalização no jogo inteiro. A única coisa que ele conseguiu fazer a si mesmo era a única coisa que ele tinha que fazer, que ele estava de cara para o gol. Veio a segunda etapa e o Fluminense, com, não sei, acho que 22 minutos, fez algumas substituições, né? Tirou o Serna, colocou o Soteldo, tirou o Lúcio Acosta, colocou o Paulo Henrique Ganso, tirou o Everaldo, colocou o John Kennedy. Tudo isso para a segunda etapa. Tirou o Nonato, né, que entrou, colocou o Hércules, e depois tirou o Martinelli e colocou o Bernal. Meus amigos, a segunda etapa foi uma coisa de louco. E como aconteceu no jogo contra o São Paulo, a torcida... É isso mesmo que vocês estão ouvindo, meus amigos. O treinador, mais uma vez, ouviu a torcida. A torcida pediu Paulo Henrique Ganso. O jogo estava 0-0. Aquele jogo em que não tinha muita movimentação, muitas chances de gol, né? Sentíamos já, né, que o Lúcio estava bem cansado, né? Chega na segunda etapa, ele não consegue manter o ritmo da primeira etapa. Certo que hoje ele não estava num dia daquele muito feliz, mas assim mesmo na primeira etapa, o único chute do Everaldo no gol foi uma assistência do Lúcio. Mas aí a torcida pediu o Paulo Henrique Ganso. E aí o Paulo Henrique Ganso entrou. Entrou numa bobeira, meus amigos, numa bobeiraça da zaga do Bahia, foi recuar uma bola. Aquela indecisão, entrou o Paulo Henrique Ganso no meio da zaga do Bahia. Saiu o goleiro Ronaldo e ele deu uma cavadinha por cima do goleiro, um golaço. Simplesmente, meus amigos, eu estava presente ao Maracanã, né? Atrás do gol, onde foi feito o gol do Flusão, estava na Norte. Pude ver que gol de gênio, gol de placa, gol de cavadinha, o que poderia até ter sido já no primeiro tempo, com uma bola muito bem metida pelo, não me lembro agora por quem, acho que foi pelo Lúcio, se eu não me engano. O Serna entrou livre com o goleiro e tentou bater por baixo. Era para ele fazer o que o Paulo Henrique Ganso fez, dar aquela cavadinha, mas cada um com o seu cada um, né? Como diz a música, cada um no seu quadrado. O Serna não tem a habilidade que o Paulo Henrique Ganso tem. Então, cada um faz o que sabe. O Paulo Henrique Ganso é gênio, é maestro. Entrou e botou fogo na partida. 1-0, Flusão, golaço. Golaço de Paulo Henrique Ganso de cavadinha. Daí em diante, o Fluminense tomou conta da partida, porque o Bahia tentava sair um pouco mais para o jogo, e o Fluminense controlando o jogo, controlando daqui, controlando dali, algumas faltas daqui, algumas faltas dali. E nenhuma dessas jogadas pela ponta esquerda, né? Vale, meus amigos, destacar mais uma boa partida do Pigmeu, do Soteldo. Vale destacar, né? Criticamos quando temos que criticar, elogiamos quando temos que elogiar. O Soteldo, até então, até a partida diante do São Paulo, não tinha estreado. Estreou contra o São Paulo, fez uma ótima partida e hoje, né, novamente, depois que entrou, deu muito trabalho à defesa do Bahia. Pelo lado direito, teve uma hora que ele fez uma jogadaça.
pelo lado esquerdo, fez a jogada do segundo gol, sendo que minutos antes, né, o Freitas, meus amigos, o Freitas e o Thiago Silva dentro da área. O Freitas cruzou, o Thiago Silva não conseguiu encontrar a bola. E aí, minutos depois, uma jogada pela esquerda, o Soteldo, aquele baixinhozinho arisco, ele cortou, ele vinha em direção à linha de fundo, ele cortou voltando, e em seguida que ele cortou voltando, ele cortou para a linha de fundo de novo. Deixou o lateral Santi Arias perdido. E aí, nessa que ele trouxe para a linha de fundo, ele deu aquele tapazinho, aquela bola colocada na cabeça do nosso monstro, Thiago Silva, que, né, aquela testada seca, aquela testada sem condições do goleiro pegar. 2-0 Flusão, explode o Maraca, classificação consolidadíssima, a fase de grupos da Libertadores, e assim terminou, meus amigos. Flusão 2, Bahia 0, num jogo em que mostra novamente uma boa atuação do Soteldo, um gol de craque, um gol de maestro, um gol de gênio do Paulo Henrique Ganso, coisa que poucos sabem fazer na frente do goleiro, muitos se atrapalham, a maioria perdem o gol, como aconteceu na primeira etapa com o Kevin Serna, mas no pé de quem sabe é outra história. 2-0 Flusão, classificado em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, fase de grupos direto à Libertadores. Botafogo agora, né, depende, para ir para a fase de grupos direto, ele pode ir, pode. Depende de a semifinal, Fluminense e Vasco, a outra semifinal, Corinthians e Cruzeiro. Se por um acaso o Cruzeiro ou o Fluminense, né, que foram os clubes que terminaram à frente do Botafogo com a fase de grupos direto, classificado, né? Se um dos dois conquistar a Copa do Brasil, vai abrir mais uma vaga. E aí sim o Botafogo entra direto na fase de grupos da Libertadores como a sexta equipe direta na fase de grupos. Mas só isso se o Fluminense ou o Cruzeiro forem campeão da Copa do Brasil. Se por um acaso, é claro que não vai acontecer, né? O Vasco ou o Corinthians um dos dois forem campeão, o Botafogo vai para pré-Libertadores. Tá bem claro? E aí? O que você achou do jogão hoje? Deixa aí no comentário. O que você achou dessa partida do Flusão? O que você achou da entrada do Paulo Henrique Ganso? Do Soteldo voltando a jogar um bom futebol? Fala aí. Deixa nos comentários aí o que você achou dessa partida, da classificação à vaga direta. Se alguns jogadores do elenco têm que sair, se tem que haver contratação, se não tem. Deixa nos comentários aí. Deixa a tua opinião. Compartilha esse vídeo aí, meus amigos. Deixa o like, se inscreva no canal. Se inscreva no canal para ficar legal. Luciano Tricolor. Pode se inscrever. Saudações tricolores, ó. Vitória Fluminense e vamos em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. E é claro, agora temos o monstro, né? Novamente, ele foi campeão em 2007 pelo Fluminense e com certeza vai ser campeão agora em 2025 com o Fluminense novamente. Vamos ser campeão da Copa do Brasil, vamos tirar o Vasco e que venha depois Cruzeiro ou Corinthians. Saudações tricolores, Vitória Fluminense.